Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. O entrevistado hoje é o professor Vitor Fernando Sassi. Foi prefeito em Blumenau, vereador, professor universitário por mais de 30 anos. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui no programa. O prazer é meu de poder dialogar com vocês e ter essa oportunidade de contar alguma coisa da vida política, administrativa de nossa cidade. Bom, o senhor esteve na política, ainda está, né? Porque continua, de certa maneira, envolvido, né? Quem bebe dessa cachaça acaba... Mas muito suave, né? Sim. A minha participação, ela não tem, assim, nenhum estilo, assim, de atividade propriamente, né? Eu permaneço, assim, como uma reserva, vamos dizer. Mas tem aquele gosto pela política. A gente gosta. Política é uma cachaça, né? Como dissemos. Bom, o senhor é natural daqui mesmo, de Blumenau? Sim, natural de Blumenau. E o senhor se criou, estudou em que lugar aqui da cidade? Bom, eu comecei no Pedro II, no primário, e terminei no normal. Eu sou professor normalista também, no colégio Pedro II, a Escola Normal Pedro II. Então tenho uma vida muito intensa do Pedro II. E tive a honra e o prazer de também ser diretor-geral do Pedro II, né? O senhor fez carreira lá. Eu, por acaso, né, eu fui nomeado pelo governador Espiridião Amin, que havia um impasse, um imbróglio político terrível no Pedro II, uma briga de facções políticas e não havia mais entendimento, e o Espiridião pediu que eu fosse lá para dirimir o problema e resolvê-lo. E eu consegui, e de uma forma assim bastante expressiva. Nós fizemos a primeira eleição para diretor de escola estadual no estado de Santa Catarina. E na época... O governador veio a Blumenau para ver a campanha e no dia da eleição ele estava aqui, ficou encantado e adotou esse procedimento no estado de Santa Catarina. Então foi assim uma iniciativa muito boa e eu consegui uma vitória com o Leonir Alba, que foi meu candidato, contra o outro candidato, que foi também colega meu, o Lívio Pedron, uma pessoa maravilhosa. E o Lívio Pedrão tinha conseguido, naquele momento, juntar as duas pontas que estavam se degladiando. Os dois ficaram contra mim. Era a ala do PSD e da UDN, o Aldo Pereira de Andrade e o Paulo Gouveia. Eles se juntaram com o nome do Lívio Pedron, mas nós conseguimos ganhar a eleição com o Leonir Alba, que fez depois um governo fantástico também no Pedro II. O Pedro II naquela época tinha mais de 4.000 alunos e era o segundo maior estabelecimento de ensino de Santa Catarina. E o senhor foi aluno, foi professor, né, gestor, e numa época em que alguns mestres, o professor Olívio Pedrão foi um deles, né, e tantos outros que passaram por aí. E quem não tem relação, filho, neto que estudou no Pedro II, né? É verdade, era uma escola padrão em Santa Catarina. Era reconhecida em todos os setores. O professor Joaquim de Sales, por exemplo, um cearense, professor de português, marcou época em Blumenau, uma terra de alemães. E ele, por exemplo, foi meu mestre. O português, a língua portuguesa que eu aprendi com ele, a escrita, a fala, a literatura em si, é uma dádiva que eu jamais esquecerei, né? Bem, professor, e o seu primeiro emprego foi lá na escola, não? Não, meu primeiro emprego foi em Florianópolis, quando eu fui aprovado no vestibular em Direito. Fui locutor da Rádio Anita Garibaldi. Olha só! Um emprego muito agradável, né? Trabalhei um ano e meio, mais ou menos, na Rádio Anita Garibaldi. E depois eu fiz concurso para a Contadoria Geral do Estado. E fui aprovado e fiquei lá até ser transferido, não, ser
convidado pelo governo Celso Ramos para ser assessor técnico do Poder Executivo. Daquele cargo de assessor técnico do Poder Executivo, quando trabalhei com o professor Alcides Abreu, que para mim, quero dar esse testemunho, e foi a pessoa mais inteligente que eu encontrei na minha vida. Era um técnico, um intelectual de elevadíssimo nível. De lá eu vim para a empresa Força e Luz Santa Catarina. Ainda era a empresa Força e Luz Santa Catarina. Eu fui nomeado chefe de contabilidade. E nesse período, logo em seguida, a empresa Força e Luz foi incorporada pela Celesc. E aí eu passei a ser funcionário das Centrais Elétricas de Santa Catarina. Foi aí nesse caminho que o senhor pegou o gosto pela questão pública, pela política também? Foi. Não, pouco antes. Eu, como estudante secundarista, eu tive algumas inovações. Eu, por exemplo, criei a UB, a União Blumenauense de Estudantes. E, naturalmente, fui eleito o primeiro presidente da UB. E fizemos movimentos fantásticos naquela época, né? Eu briguei com motorista de ônibus que não queriam dar passe para estudante, mas briga mesmo, lá na Alameda Duque de Caxias, de rolar. Conseguimos o científico noturno para o Pedro II e tínhamos já a intenção de pleitear também o curso superior para Blumenau. O fato é que esses movimentos assim, despertaram um sentimento de trabalho comunitário, né? A gente viu que vale a pena a gente se envolver e acreditar em alguma coisa. E eu ainda hoje estava lendo um artigo do Leonardo Boff, quando ele dizia o seguinte, que a verdade não se ensina, a verdade tem que ser praticada. Você tem que praticar. Esse é o melhor processo da verdade. E eu sempre fui defensor da verdade. Eu acho a mentira a pior coisa que existe para o ser humano. A verdade sempre prevalece e supera todos os obstáculos. Então, se eu posso dar um exemplo para a juventude, façam da verdade o seu norte. A qualquer preço, mesmo que isso às vezes tenha algum problema muito sério. Mas jamais irão se arrepender se praticarem a verdade. E foi ali que nasceu o sentimento de vivência política, né? Deixa situar o nosso telespectador até para ele entender um pouquinho que época era essa. Isto foi em 1955, 54, 55, 56, aí que eu fui para Florianópolis prestar o vestibular. E aí iniciei as minhas atividades em Florianópolis, depois quando voltei a Blumenau. Também é uma coincidência, né? Eu fui uma idade relativamente jovem, principalmente dentro da comunidade evangélica luterana, fui convidado para ser presidente da paróquia, muito jovem. Isso eram os cargos assim reservados para provectos, né? Gente já com uma longa ficha de trabalho dedicado à igreja. E ali também me trouxe assim algum alento, né, de participação de vida comunitária. E eu assumi a paróquia junto com a eleição do pastor Meinrad Piske, que nós iniciamos juntos as nossas atividades e nos tornamos amigos até hoje, somos compadres, né? Então é uma vivência muito agradável, né, de boas recordações dentro da igreja. E na igreja assumi depois cargos bastante expressivos. Fui durante 12 anos vogal da igreja no Conselho Evangélico em Porto Alegre, que é a entidade maior, né, da igreja luterana. Então tive uma atuação bastante expressiva dentro da igreja. E o senhor ficou quanto tempo na Força e Luz somado à Celesc? Praticamente
31, 32 anos em cada uma das entidades. Porque a FURB e Celesc era conjunto, porque as aulas eram noturnas. Né? Então, de dia eu trabalhava na Celesc e à noite eu lecionava. Depois que me aposentei na Celesc, eu passei um tempo integral na FURB, onde eu fui diretor-geral da FURB TV, né? Logo nos primórdios. Também tivemos uma época de projeção. Tiramos a FURB TV do traço, né, para dar um percentual de audiência, que não é fácil, né? E fui chefe de gabinete do reitor, fui diretor de planejamento da FURB. Logo no início, na Faculdade de Ciências Econômicas, nós já tínhamos um setor de planejamento econômico. E ali foi feito o primeiro planejamento econômico regional. Eu montei uma equipe muito boa lá na FURB, ainda não era FURB, era Faculdade de Ciências Econômicas, e aí nós conseguimos projetar, né, a região em termos de números, porque não existia. A universidade não existia, naturalmente, e quem fazia algumas publicações nesse setor era a CIB, mas muito fraco, né? Então a FURB começou a dar consistência a esses dados, né? Projetando não só a situação, mas também idealizando o futuro, né? Que é muito bom que a gente tenha metas a atingir, né? Então o senhor foi um dos pioneiros também, quando se fala da universidade em Blumenau? Sim, eu participei do primeiro concurso para professor da FURB, da Faculdade de Economia, não FURB. O fato é que eu concorri com o padre Orlando Maria Murphy. E o padre Orlando Maria Murphy está chegando da Sorbonne, da França, e tinha feito um curso de doutorado. É evidente que a titulação dele superava a minha, e eu tive que esperar mais um ano para depois assumir a cadeira de planejamento econômico e assim fazer carreira no setor do magistério da universidade depois. Pois é, o senhor foi professor, eu fui aluno da sua esposa na época, a Marita também, sim, né? Que bom. Ela deixou também o nome marcado lá, tanto que o centro acadêmico do curso de letras tem o nome dela e ela tem também o nome do coral do PROAP, né, que é o Programa de Atualização Permanente, que naquela época que ela criou esse curso, era a Universidade para a Terceira Idade. Bom, Sassi, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa conversa, porque o senhor foi prefeito, foi vereador, né? E tem muita história para contar também sobre esse lado da política. Sem dúvida. Pode ser? Sem dúvida. Então vamos fazer um breve intervalo e logo nós retornamos aqui com a entrevista hoje com o professor Vitor Fernando Sassi. Fique ligado, porque logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Vitor Fernando Sassi. Nós falamos sobre a sua história como professor, né, e outras atribuições que o senhor exerceu ao longo da vida.
Mas o que marcou, e claro, os blumenauenses se lembram muito bem, foi a passagem pela prefeitura, quando por 2 anos o senhor comandou o Executivo Municipal, né? Praticamente 3 anos. Um pouquinho mais, verdade. Eu passei também pelo secretariado do governo Colombo Salles. Eu fui convidado para ser secretário do governo do Estado. Qual foi a pasta? Secretaria do Governo, que acumulava uma parte da Casa Civil hoje, do esporte, da cultura e do turismo. Então foi uma pasta muito importante. E, naturalmente, cabia a mim fazer a coordenação política. Agora você pode imaginar um jovem com 28 anos, 27, 28 anos, coordenar a política, que é tão complicada, né? Mas o Colombo sempre dizia, eu não quero nenhum viciado, eu quero coisa nova, porque nós temos a responsabilidade de modificar essa política tradicional que era comandada por 2 grupos em Santa Catarina, que era Ramos e Bornaus. São as famosas oligarquias. E isto a Revolução queria exterminar no país. Não conseguiu, naturalmente, porque as forças são muito fortes, né, e se tornaram novamente donas, né, donatárias, né, principalmente na região do Nordeste, do Norte do Brasil. Mas, de fato, a minha participação no governo do Colombo Machado Salles foi muito marcante e eu fui, assim, guindado para sair de lá por não concordar demais com a interferência militar na política. E numa declaração que eu dei ao jornal Zero Hora, em Porto Alegre, eu fui bastante enfático de fazer um comentário a respeito dessa participação. E, naturalmente, veio pressão de cima e também das oligarquias. Enquanto eu estava representando o governo de Santa Catarina no Codesul, em Porto Alegre, o governador estava jantando com o Jorge Bornaus aqui em Blumenau. Então, a gente pode imaginar que a minha cabeça estava sendo colocada a preço, né? A gente está aqui rebuscando a história, né? E claro que muita gente não conhece, a gente sabe que era uma época de recessão, de governo militar. Mas para você ter uma ideia, o Colombo Salles, qual era o partido dele? Era a Arena, né? Ele não foi eleito, foi nomeado? Não, foi nomeado. O Colombo era engenheiro do DNOS, diretor-geral em Brasília, um homem competente, correto. E ele foi indicado, né, pelo sistema militar para assumir o governo de Santa Catarina. E o senhor, né, nessa linha, né, era de direita também ou... Não. Parece que não, né, pelos relatos. Não. Eu era considerado mais centro-esquerda, porque eu vim do setor de movimentos estudantis, tanto de Blumenau quanto da União Nacional de Estudantes, porque eu fiquei 1 ano no Rio, na Uni, e isso marcou, né? Assim, tanto que o deputado que eu falei tinha me declarado assim como simpatizante comunista. E isto marcou também Cria uma identidade, né? Muito mal em Blumenau, né? O fato é que o convite do Colombo, que eu não o conhecia assim, mas nunca tive relacionamento com ele, veio indiretamente através do professor Alcides Abreu. O professor Alcides, como eu disse, para mim era uma pessoa fundamentalmente inteligente e ele achou que eu tinha algum valor e algum mérito. Tanto que, ainda no governo Celso Ramos, ele conseguiu que eu fizesse um curso nos Estados Unidos sobre desenvolvimento econômico na Universidade de Pittsburgh. E isto abriu novos horizontes, né? Antes de ir aos Estados Unidos, fiz um curso na CEPAL, na ONU, no Rio de Janeiro, também um curso de 4 meses sobre desenvolvimento econômico. E, naturalmente, o conhecimento que estes organismos transmitiram foram de valor, né, para a vida inteira, né?
Ah, sem dúvida, dá um embasamento. E só eu quero fazer assim uma ressalva, que eu não tenho maiores mágoas ao Jorge Bornaus, tanto que quando Antônio Carlos Conde Reis foi também nomeado governador, o Jorge assumiu a CODESC e a coordenação política. E não sei porquê, mas eu fui convidado para ser diretor da Celesc em Florianópolis. Eu fiquei 4 anos na direção da Celesc, e eu, que não era da linha do Antônio Carlos Conde Reis, passei a admirá-lo, e eu admiro até hoje, né, como uma das pessoas mais honestas que passaram pelo governo de Santa Catarina. Quando o senhor foi prefeito, ele, Conde Reis, foi vice-governador com o Klein Bink. O senhor se disse um pouco mais de esquerda e aí concorreu com partidos de direita a prefeito aqui contra candidatos tradicionais da esquerda, do MDB, né? O Lazinho, o Félix Tais, na época. Félix Tais, o Renato. Pois é. Jason Barreto, Milton Pompeu da Costa Ribeiro, foram assim, adversários políticos, né? Mas amigos também, né? Agora, a minha linha sempre foi mais para a esquerda, porque eu, desde jovem, eu não aceito essa concentração de renda que o capitalismo prega, até hoje, né? Eu acho que o mal que a comunidade mundial vive decorre de um sistema inviável. Se bem que a alternativa, que foi o comunismo, também se mostrou inviável. Então nós estamos, vamos dizer, num beco sem saída. O que nós vamos fazer para salvar a humanidade? Não é o Brasil, não, é a humanidade. Porque nós estamos vivendo caos. Caos político, caos econômico, caos em todas as vertentes. As igrejas em geral estão perdendo a sua capacidade de orientar e falta direcionamento. Não tem uma linha filosófica, né, que pudesse ser seguida, a não ser que a própria ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, estabelecesse uma linha de conduta como ela está fazendo em termos do meio ambiente, né? Porque nós estamos destruindo a Terra, essa é a verdade, com essa pretensão de consumismo. Nós saímos de um mercado de consumo e entramos numa sociedade de consumo. Não é o mercado mais que está pregando o consumo, a sociedade inteira, todo mundo quer aumentar consumo, e a Terra não tem capacidade para atender isso. Então, alguém tem que dar um novo direcionamento econômico, político, social, sobre todos os aspectos. Quem fará isto ainda não se achou. Vamos voltar à sua condição de prefeito e até vereador. Antes de ser prefeito, o senhor foi vereador. Sim. Na época eram 21 já? Já. Depois que diminuiu para 14 e subiu para 15, que são atuais hoje, né? E nós não éramos remunerados. Mas faz tempo, né? Faz tempo, e éramos aguerridos. Lutávamos com todo o vigor pelas ideias, Que ano foi isso? bom senso. Que época? Foi quando o Lazinho era prefeito de Manaus. Então lá no começo da década de 70, né? É. Ainda era lá na antiga prefeitura, que hoje é a antiga Fundação Cultural. prefeitura, com a Dona Branca como diretora-geral. Um mandato ou mais? Um mandato. O senhor concorreu quantas vezes a prefeito? 4 vezes. 4. E não teve sorte? Não, mas sempre crescendo. E detalhe, o senhor chegou a ganhar nas urnas, só que quando o senhor mencionou há pouco aqui, por exemplo, concorreu, eu tinha o Milton Pompeu, da Costa, que era de direita, e o senhor estava concorrendo também, é porque era diferente. Teve uma eleição, por exemplo, com o Lazinho e Dalto, do PMDB, MDB, Sim. Eram candidatos, né? Perfeito. E depois somaram os votos que deu da legenda para o Dalto ser prefeito. Perfeito. É verdade. Eu tive a maioria de votos. Né? E, lamentavelmente, a sublegenda que me sustentava não garantiu a soma para ganhar a eleição. E a soma do Dalto e do Lazinho permitiu que o Dalto
assumisse a prefeitura de Blumenau. E aí, quando veio o Klein Bing, a prefeito, o senhor foi a vice, né? Sim. Aí aconteceu a vitória, o Klein Bing ficou um tempo aqui, depois veio a ser governador, onde o senhor assumiu a prefeitura, foi, o senhor disse, quase 3 anos, né? Quase 3 anos. É. Porque o Klein Bing, depois da candidatura dele ao governo do Estado, quando ele perdeu a eleição, Pro Pedro Ivo. para o Pedro Ivo, ele teve uma votação expressiva em Blumenau. E a comunidade de Blumenau achou que ele poderia vir a ser prefeito de Blumenau. Mas a pretensão do Wilson era ser governador, evidentemente. E ele, nessa tentativa, né, de ele sair candidato a prefeito, ele condicionou, disse, eu só saio candidato a prefeito de Blumenau se o Sassi for vice. E neste momento eu estava na Escola Superior de Guerra, no corpo permanente. Eu tinha sido estagiário e fui convidado na Escola Superior de Guerra para ficar lá como professor. Professor de generais, de almirantes, de brigadeiros, né? Era um cargo assim muito expressivo, né? De grande repercussão. E eu até pensei em terminar minha atividade lá no Rio de Janeiro. Mas aí o Wilson, ele veio ao Rio e várias pessoas de Blumenau vieram conversar comigo para que eu viesse aqui fazer esse trabalho e que ele se candidataria ao governo do Estado e eu assumiria a prefeitura. Então isso não foi escondido. Isso Não, foi bem claro. Foi claro, foi dito, olha, o Wilson é candidato a prefeito, se ele for eleito, ele é um potencial candidato ao governo do Estado, aí o Sassi assume. E assim foi, e aconteceu. Né? Eu quero que o senhor lembre de algumas coisas boas na sua gestão, porque a pior delas, eu me lembro bem, acho que todos se lembram, que foi a tragédia lá do Garcia, né? Realmente. 2 tragédias. Uma, a catástrofe da Garcia, que vitimou 21 pessoas, né? Foi dramático mesmo, né? Ver aquele caos que a natureza gerou, né? Não por culpa da natureza, por culpa do ser humano também. E a outra foi o contrato da Cavo, né? Que lamentavelmente... Que deu o que falar, né? Deu o que falar, ainda está em vigor, né, o julgamento. Mas eu tenho muitas lembranças boas da prefeitura, né? Muitas boas. Uma é que eu dediquei especial atenção para o setor da educação. Prioridade absoluta e continuo achando que nós devemos dedicar à educação todo o cuidado, todos os recursos, todo o empenho, toda a nossa força, porque é o único caminho que pode nos conduzir para uma vida melhor, para a busca da felicidade, da realização. Todos os setores são importantes, mas se a gente investir na educação, a gente reduz os problemas na saúde, reduz os problemas na segurança, reduz os problemas de emprego, reduz os problemas de toda a ordem. A educação é o fundamento de tudo, é a base. E eu sempre apliquei mais do que a obrigação constitucional na educação, cheguei a investir 38,6% da receita do município na educação. Isso nunca houve. A remuneração do professor de Blumenau era uma das maiores do Estado. Eu só perdia para Balneário de Camboriú. Mas Balneário de Camboriú tinha uma rede municipal muito pequena, então eles podiam remunerar fartamente. Blumenau, não, a rede municipal de Blumenau era bastante consistente. Mas mesmo assim eu me gratifico por isso. E outras atividades, né? Por exemplo, o transporte integrado. Fomos nós que começamos, né? No governo Klein Bing, logo no início chamou Jaime Lerner, né? Para fazer um projeto do transporte integrado em Blumenau, e que ainda não engrenou como deveria, né? Mas há uma tendência, né, de nós termos o transporte urbano fundamental, o que também é básico, né? Porque o caos da mobilidade está ligado à má qualidade do transporte público. Se este melhorar, nós vamos melhorar também a mobilidade. Não serão pontes que vão resolver o problema. Pontes pode fazer quantas quiser, que o caos vai continuar, os congestionamentos vão continuar.
O que pode resolver e que vai resolver é o transporte coletivo em nível elevado. E, naturalmente, nós temos que pensar num cinturão que interligue, né, as periferias de Blumenau, não fazer com que tudo, invariavelmente, tenha que passar pelo centro de Blumenau. Sassi, eu quero mais uma vez te agradecer, né? O senhor agora está aposentado, vivendo aqui em meio à natureza, com uma, como é que é o Uma coletivo? matilha. Eu ia dizer, é o coletivo de cachorro. Um coletivo de cachorro. Aí o senhor tem aqui 10, quase 10, né? Ou contei errado? Eu estou com 7 agora. 7. Mas já tive 11. E a cachorra aqui, que... A preferida. Passou boa parte do tempo aqui deitada, né? Sim, ela é a vigilante. E muitos escutaram, né? A respiração, mas está um calor e o cachorro respira. Muito obrigado, hein? Obrigado também a vocês. Mais uma vez aprendi, certamente, o nosso telespectador também. Afinal, estávamos conversando aqui com o professor, né? O mestre. Fico muito grato. Obrigado, sim. Vitor Fernando Sassi, professor, ex-prefeito de Blumenau, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas você está convidado para seguir aqui acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.